Pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos ver o 10º tópico da aula, né, do curso, que é o tema dos partidos políticos, né? Como a internet repercute nos partidos políticos. E isso é importante a gente ver, né? O que justifica basicamente a esse destaque aos partidos é a experiência do Podemos, né? O Podemos foi uma das iniciativas mais inovadoras de democracia digital, de uso das tecnologias digitais para a promoção de formas inovadoras de ação política, né? E esse estudo do Podemos, ele gerou toda uma agenda de pesquisa, né, que é sobre partidos que está em andamento e está longe de se esgotar, né? Então o Podemos ele perpassa todo esse nosso debate. Eu vou dar várias evidências, né, hoje da importância do Podemos e uma bibliografia sobre isso. Então, primeiro eu vou fazer alguns comentários sobre a bibliografia. Esse texto da Rachel Gibson, Stephen Ward, né, é um texto que assim exemplifica, faz um balanço bibliográfico da primeira fase dos estudos sobre democracia digital e partidos políticos, impactos da internet nos partidos políticos, ainda no tempo da Web 2.1. Esse texto do Gerbaudo é o texto clássico de Digital Party, Political Organization and Online Democracy, né? É um texto que foi publicado no ano passado e ele organizou vários seminários. Está havendo uma ampla polêmica sobre isso. Esse é o texto da Raquel Requeiro, né, que é uma das principais pesquisadoras sobre a internet, com a coautora, quer dizer, provavelmente ela está coautorando o livro, provavelmente orientando a dela, e que aplicou essa metodologia de análise de redes nos partidos brasileiros. A gente pode discutir isso. Um texto que eu mesmo publiquei aí, uma atualização desse texto que vai sair aí num livro, comparando os partidos brasileiros os partidos espanhóis, mais esse texto do Gerbaldo que eu dei para vocês lerem hoje, porque o Gerbaldo vai fazer um resumo, né, de tudo o que ele escreveu sobre o tema nesse livro aí, um resumo do livro, e vai colocar algumas questões. E em cima do Gerbaldo eu vou colocar algumas coisas, né? Então isso também é um tema de um trabalho para vocês. Quem quiser trabalhar partidos e relação de partidos com mídias digitais, tiver acesso a isso ou trabalhado a isso, sintam-se à vontade para fazer isso. E dois vídeos que eu coloquei aqui, que eu coloquei para vocês assistirem como complemento a essa aula. Um vídeo do próprio Paulo Gerbaldo, onde ele apresenta o livro dele, e ele coloca várias transparências lá, né, ilustrando as teses dele, que eu não vou ter tempo de repetir aqui, mas estão lá os símbolos dos partidos, né, que inspiraram o estudo dele, e uma discussão, né, uma live antiga do Russell Dalton, que é um dos principais estudiosos sobre partidos políticos. Escreveu um livro famoso que é Parties Without Partisans, né, partidos sem militantes ou sem partidários. E ele mostra uma coletânea de vários assuntos, dando várias evidências do desengajamento cívico dos cidadãos, né, com os partidos políticos ao longo do tempo, e principalmente no final do século passado, né? Então, o disengagement, né, a tradução ao pé da letra, desengajamento, engajamento. Alguns traduzem como envolvimento também. Então, essa literatura aqui, assim como nos outros tópicos, né, dá para vocês terem um panorama para se orientarem aí no tema, né, e verem como a internet impacta as instituições representativas, as instituições intermediárias. Ter uma perspectiva ampla sobre isso, né, e não ficar fazendo só estudo de caso, estudo fragmentado, porque esse viés mais especializado aí vocês vão fazer na tese de vocês, né? A tese vocês vão focar num tema específico. O objetivo de um curso, né, formativo, de uma matéria letiva, é dar um panorama geral para vocês se orientarem. Depois a gente vai ver
coisas mais específicas, levantamentos bibliográficos. Cada tema desse aqui dá para fazer uma ampla bibliografia, fazer um estudo amplo. Então hoje eu vou postar a primeira parte da aula, agora. Primeiro a gente vai ver as teses básicas do Gibson, depois as teses básicas do Gebaldo, depois o estado da arte sobre partidos brasileiros. Eu fiz aí escrevi vários artigos sobre isso também, né? Sobre estudando os partidos brasileiros, comparando partidos brasileiros com portugueses, espanhóis, de outros partidos dos países da América Latina. Orientei um pesquisador sobre isso, o Leonardo. A gente vai apresentar um paper na BCP sobre isso. Então eu estou trabalhando há muito tempo sobre isso dentro daquela perspectiva da Pippa Norris, né? Que eu comecei a estudar a internet por causa disso. Eu sou um cientista político que estuda a internet. Então esses temas mais de quem vem da comunicação política, né? Conversações, deliberação, isso não é meu foco de interesse. Então eu estou estudando outros fenômenos de mobilização, de organização, de mudanças, não é, no mundo real, advindo dos impactos das tecnologias digitais na política. Né? E o Podemos é um dos grandes cases mundiais disso aí. O Podemos mudou a forma de fazer política na Espanha. E depois, na segunda parte da aula, eu vou aprofundar um pouco no texto da Recuero e vamos ver essa questão da agenda de pesquisa do Gebaldo, que a gente vai discutir na aula de amanhã. Em relação a teses básicas da Rachel Gibson e do Stephen Ward, né, esse artigo aí é um balanço da literatura sobre o tema nos tempos da web 1.0. Então, essa Rachel Gibson, ela é uma pesquisadora da Universidade de Manchester, né, é uma das grandes pesquisadoras sobre o tema aí, é uma inglesa, vocês podem ver aí no site, aí, googlar. Vocês vão ver uma inglesa, é uma pesquisadora muito produtiva, com vários estudos sobre o tema, uma das principais pesquisadoras sobre o assunto. E o Stephen Ward é um pesquisador australiano que, de vez em quando, ele trabalha nas universidades europeias. Pesquisou tanto sobre representantes, como representantes, sobre como partidos políticos. Então escreveu vários livros, uma das principais referências na área. Ela elaborou esse conceito de Citizen Initiated Campaign, né, que é campanhas iniciadas pelos cidadãos, onde os cidadãos se mobilizam e começam a provocar mudanças nas eleições, nos processos políticos de uma maneira geral, e ela vai fazer um resumo das várias fases dos estudos sobre a internet nessa era pré-mídias digitais. E vai chegar a essas conclusões aqui, né? Está havendo uniformização dos conteúdos, os websites ficando cada vez mais homogêneo, a internet é usada basicamente como forma de coordenação interna dos gestores dos partidos. Você não está tendo um uso externo muito intenso da internet. Né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. O máximo que tinha era SMS, esse tipo de coisa. Mas você usava esses mecanismos de intranet para coordenar as atividades partidárias. E, paradoxalmente, ela observa um decréscimo da web como forma de engajamento partidário. Ela defende a tese de que a internet está pregando para os convertidos, não está assim agregando nada em relação ao aumento da participação política. Um conservadorismo no uso, eles não usam a internet para estabelecer ferramentas de participação, e esse conceito, ela observa o mesmo conceito que uma autora que estuda eleições, que é Stromegali, que a gente vai ver, usa também, que é a interatividade controlada. O conceito de interatividade controlada. Você promove uma interação, mas qualquer postagem que cause desconforto, que cause polêmica, ela é suprimida, né? Ela é apagada ou controlada. Você não usa para se expor a opinião que é diferente da sua. Essa é
dá várias evidências, vários estudos mostrando isso aí, essa interatividade na época do website ainda. O texto dela é de 2009, né? Mal havia começado as redes digitais, começam em 2005, 2016. Então aqui ela dá o exemplo dessa Citizen Initiated Campaign, né? Isso é tirado de uma apresentação dela, o Obama que inaugurou em 2018. Então você usa os websites, as plataformas digitais, para mobilizar os cidadãos. Você tem aqui Facebook, Party Builder, YouTube, Flickr. Então o Obama inaugura essa campanha, né? Esse estilo de fazer campanha. De você engajar, impulsionar, usar a web como uma plataforma que se articula a outras redes digitais. É um grande centro de organização de inteligência coletiva. Esse é um conceito chave de plataformização. Tá? Então esse padrão ele é reproduzido pelos partidos, inaugurado pelo Obama. Então o website ele se torna um centro de várias ferramentas de participação. Né? Nessa época aqui os partidos não usavam muito mídias digitais, mas olha, ali o liberal democrata, que é o partido inglês, né? Na época estava no poder, numa coalizão com o Partido Conservador, e aqui é o Labour Party. E você tem aqui os usos de várias ferramentas, vários mecanismos de engajamento. Né? O Labour Party é o maior partido de esquerda europeu, né? Partido muito rico, que tem uma estrutura enorme, mas também estava sofrendo daquele problema do desengajamento, da desmobilização, da desburocratização. Então, graças à internet, ela deu um upgrade nessa falta de envolvimento do cidadão com os partidos. Bom, em relação ao Gebauer, o texto esse texto aqui, clássico, um texto muito bom, né? Só que tem um problema que ele não dá evidências, ele faz mais entrevistas com gestores. Aqui eu comprei o livro na Pluto Press, vem personalizado, né? O texto vem personalizado, mas vocês encontram aí pela internet. Quem se interessar em ler, eu posso mandar o EPUB, né? Eu mando para vocês, eu tenho aqui. Aí vocês mandam aí no zap aí uma mensagem que eu envio o texto. Ou senão eu vou subir lá para o Windows. E aqui é o sumário. É sempre bom a gente dar uma olhada no sumário do texto dele, né? do livro. Né? Vocês não vão ter tempo de ler o livro todo. Então isso aqui é um panorama, a gente vai discutir depois. Então ele tem lá, aqui ele vai caracterizar o contexto de emergência desses partidos. Basicamente ele tá vendo o caso lá do movimento 5 Estrelas, do movimento do Podemos e da esquerda do Labour Party. Né? E vai colocar aqui vários fenômenos associados a existência desse novo partido, desse Digital Party, o que ele chama Platform Party nessa palestra. Depois ele vai usar o nome Partido Plataforma, para ele é mais preciso. Então você tem a ideologia do participacionismo, plebiscitarianismo, hiperlíder, superbase. Tudo isso são fenômenos que ele vai analisar relacionados a esse novo partido da emergência, desse novo partido político aí. Então as teses básicas são essas, né? Plataformização do capitalismo. Isso resumindo rapidamente aqui para fins de aula. Né? Para não ficar falando horas aí, porque é um tema muito complexo, ele cita uma bibliografia enorme. Aqueles textos que eu citei para vocês, ele cita plataforma capitalismo. Né? Então a plataformização do capitalismo geram brechas, novas oportunidades organizacionais que podem ser aproveitadas por atores, outsiders, né, que criticam a política tradicional, né, e dão uma resposta positiva. O Podemos ele surgiu do Los Indignados, que foi um movimento que teve na Espanha. Né. Até no ano passado veio um cara aí dar uma palestra, debatia o livro dele, né, o Monedero, né, que tem um programa na televisão. Né. Então é um fenômeno riquíssimo. Agora eles estão no poder. O Partido Novo foi formado em 2014, 6 anos depois eles já chegaram no poder. Então o modelo dos partidos digitais, ele vai montar um modelo, só que ele não formaliza muito esse modelo. Né?
Ele é um livro muito descritivo, ele tá se baseando basicamente nos gestores, né? E para ele o website é uma ferramenta importante, né? Depois eu vou voltar a isso aí, porque a gente vai ver que o website para ele é justamente essa plataforma, é o núcleo dessa plataforma. Então volta engajamento, criação de ferramentas de participação. O partido é concebido como uma startup para ir crescendo progressivamente. A emergência do hiperlíder carismático e o plebiscitarianismo, que ele chama, né? Que é votar sim ou não. Você vota em poucas opções. Aí ele vai, olha, o clássico aqui do Podemos, que é o Pablo Iglesias, que é justamente o hiperlíder, e esse aqui é o Diego Iregon, que saiu, né? Depois ele brigou com o Pablo Iglesias e fundou um novo partido, que é uma área mais centrista, que é a esposa do Pablo Iglesias, né? Maria, não sei das quantas, e aí foi um movimento grande, justamente fazendo uma crítica à política tradicional. Então você tem aqui as duas ferramentas básicas, transparência e participação. Então aqui foi um artigo, está em inglês aqui, porque foi justamente um texto que eu vou publicar aí, que eu publiquei na LASA em 2016, Nova York Latin American Studies Association, né? Então eu fiz um estudo comparativo entre os partidos brasileiros e espanhóis. Aí eu fiz o índice, basicamente, olha, os partidos espanhóis lá em cima, e os partidos brasileiros com um índice bem inferior, que são todos os partidos brasileiros, índice de informação, índice de interação, de mobilização e sofisticação. Então esse artigo aí que eu indiquei para vocês, ele compara com os partidos portugueses, tá? Aí é mais equilibrado, mas com os partidos espanhóis é bem menor. Fiz alguns testes de correlação mostrando, né, a relação das variáveis offline com as variáveis online. Aqui você vê que na Espanha o quadro é bem diferente, né? Você tem aqui né, o índice bem superior, Podemos, Ciudadanos, e aqui no Brasil você tem um cluster, né, com PSDB, PT se destacando mais, né? Aqui o grau de uso das ferramentas de transparência e participação nos websites. Aí eu faço uma matriz de correlação entre variáveis offline e variáveis reais. Então você tem também aqui, no caso, aqui você tem uma correlação negativa, né? Isso diz muito sobre as características do sistema partidário, né? No caso da Espanha, é um partido novo, que é que tem o maior índice de atenção nas mídias digitais. Então, confirma aquela tese do Digital Party do Gebaldo, né? Podemos, Ciudadanos, são partidos que de fato têm uma presença muito grande nas redes digitais. Já os partidos tradicionais, como PP e PSOE, têm menos. E aqui no Brasil, PSDB e PT, que são partidos mais atuantes nas redes, né? E o PMDB está bastante baixo aqui da reta. Isso aqui é uma regressão, né? Uma reta de regressão. Então, no paper lá são explicados esses textos. Eu vou subir na plataforma. Tamanho versus engajamento, mesma coisa, né? Então você tem aqui, olha, engajamento alto lá no Partido Espanhol e Podemos. Você tem aqui né, o único partido que se compara ao brasileiro é o Podemos, está lá em cima em termos de engajamento. E aqui são as postagens mais curtidas, aqui muito centrado no Pablo Iglesias. Aqui foi na eleição de 2015. Né? E aqui os Ciudadanos. Então você tem as conclusões básicas do paper. Podemos produz um efeito demonstração, que eles chamam Bandwagon efeito, na tradução efeito de transformação. Esse fenômeno não ocorreu no Brasil ainda. Há forte diferença entre os partidos, entre os dois sistemas políticos, né?
E na Espanha é aquele Citizen Initiation Campaign, né, da Rachel Gibson, que está se configurando mais. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente vai, na próxima aula, vamos ver os achados da Raquel Recuero e a gente vai discutir aquele paper lá sobre agenda de pesquisa do, do Gerbaldo, que ele publicou nesse livro recente aqui. Então, até mais. Dê uma olhada na plataforma amanhã.